pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser para explicar um pouco da nossa primeira aula com o Kodo. Ele também vai ser dividido em algumas partes, então cada parte a gente vai aprender um pouquinho, algumas coisas novas. Essa aqui é a cara do menu principal do Kodo. Normalmente a primeira opção é a New Word, vocês não têm a Resume. A Resume significa continuar, então caso o aluno tenha mexido em alguma fase e tenha saído dela, a opção Resume vai aparecer, então ele pode continuar com o trabalho nela. Mas nesse caso, eu vou selecionar a opção de New World com o botão esquerdo do mouse e a gente vai vir para o mundo vazio do Kodo. Essa aqui é a cara principal dele. Ele tem dois modos que a gente chama, que é o modo de edição e o modo de jogo. No modo de edição, a gente consegue ver um monte de ferramentas aqui embaixo, cada uma delas fazendo uma coisa um pouco diferente. E elas são selecionadas, o Kodo indica qual está selecionada com esses colchetes amarelos aqui em volta. E eu troco entre elas com o botão esquerdo do mouse. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no botão esquerdo, eu troquei para a ferramenta de objeto. Se eu selecionar da mão, eu troquei para a ferramenta de câmera. A gente começa com uma ferramenta de mão selecionada, que é a ferramenta chamada Move Camera. Ela é responsável por movimentar a câmera e posicionar ela da maneira que a gente quer. E como eu consigo controlar a câmera? Aqui em cima, a gente tem algumas orientações. Então, o que eu tenho é, com o botão esquerdo do mouse, eu vou arrastar o terreno. Na verdade, eu estou movimentando a câmera, mas realmente parece que eu estou arrastando o terreno. Então, por exemplo, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar o mouse. E esse pedaço onde eu cliquei, ele vai acompanhar o ponteiro do mouse. Então, por exemplo, se eu clicar aqui bem nesse canto e eu mover ele, meu mouse ainda vai estar com esse canto selecionado. O botão direito é um pouco diferente, a gente vai rotacionar a câmera. Então, se eu segurar o botão direito e mover o mouse para cima, a gente vai deitar a câmera, digamos assim, ela vai ficar vendo de lado. E se eu clicar com o botão direito e puxar para baixo, a gente começa a enxergar o jogo de cima. Com o botão direito e girando para os lados, a gente simplesmente gira a câmera. Então, tem como enxergar a parte de trás do jogo, a parte da frente ou dos lados, dessa forma. Eu também tenho a orientação de para onde é o norte do jogo. Por padrão, ele começa dessa maneira, com o norte apontando para cima da tela. Eu também posso, com a bolinha do mouse, que é o scroll, dar zoom. Então, se eu girar a bolinha para cima, ele vai dar um zoom. Se eu girar a bolinha para trás, ele vai se afastar. Caso isso aqui aconteça, a gente se afaste a ponto dessa esfera preta, na verdade, a gente enxergar essa parte preta, eu recomendo muito que os alunos deem um zoom in, que eles cheguem um pouco mais perto. Porque aqui já é um pouco complicado, é possível se perder relativamente fácil quando a gente está editando, e eles também estão numa visão que é tão afastada que é bem difícil de se editar qualquer coisa. Então, se eles chegarem nesse ponto, deem um zoom in. Caso eles se percam, ou seja um pouco complicado de voltar para o mundo, sempre tem a opção do F4. Então, por exemplo, se eu começar a movimentar o meu mundo e girar ele de uma maneira que seja bem complicada de eu achar ele de volta, eu posso apertar F4 e ele vai tentar recentralizar o meu mundo. Às vezes o norte está um pouco errado e a gente pode ajustar assim. Para começar a aula, eu vou deixar a minha câmera mais ou menos nessa posição, eu consigo enxergar todos os pontos do meu terreno, depois a gente vai expandir ele, mas isso aqui é o suficiente. Eu vou vir aqui na ferramenta de personagens, clicar nela com o botão esquerdo, então estou selecionando ela, e eu vou adicionar o meu primeiro personagem. Para eu fazer isso, eu preciso com o botão esquerdo clicar em algum cenário algum pedaço do mapa, então por exemplo, aqui nessa parte, eu vou clicar, e vai aparecer o meu círculo de opções. Esses são os objetos que eu posso selecionar. Caso eu passe o mouse por cima, ele fica meio amarelado, meio alaranjado, e ele indica qual eu estou selecionando. Então, por exemplo, a gente tem o Kodo, o Rover, maçãs, a gente tem os canos, árvores, objetos que são debaixo d'água, pedras, aqui tem algumas construções e objetos, e aqui tem alguns robozinhos. Também dá para se ver aqui que algumas dessas opções elas têm essa parte preta em volta, seria uma parte de expansão, digamos assim, e caso eu clique nelas com o botão esquerdo, vai abrir um submenu, vai abrir um outro conjunto de opções. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nas pedras e vai aparecer 6 tipos diferentes de pedra e eu posso selecionar entre eles. Se eu quiser voltar, eu posso ou clicar com o botão direito ou clicar com o botão esquerdo fora de qualquer opção. Então, por exemplo, o botão direito, eu retorno. Nesse jogo eu vou colocar o Kodo,
Então aqui, selecionar o codo, clicar com o botão esquerdo e ele foi colocado aqui. Eu posso trocar a cor dele, tem algumas cores básicas que o codo permite a gente colocar. Então se eu passar o mouse por cima desse personagem, um brilho vai aparecer por ele, esse brilho meio amarelado, que a gente pode dizer que esse objeto está selecionado. Então a gente pode fazer algumas coisas com ele. Uma delas é mudar a cor dele. Como a gente pode ver, apareceram, se eu não me engano, 11 opções aqui em cima, acho que são 11, isso, 11. E para eu trocar entre elas, ali na parte de guia, onde aparece aqui, vai aparecer a opção Change Colors, mostrando as setas. Então, com a seta para a esquerda e para a direita, eu posso trocar a cor do meu personagem. Importante, o mouse ainda tem que estar em cima dele. Eu normalmente deixo meu personagem azul, porque eu gosto, mas os alunos podem deixar na cor que eles quiserem. Eu também posso, com essa ferramenta, mover ele, eu posso arrastar ele, então clica com o botão esquerdo e arrasta ele para alguma posição. Enquanto ele está com esse brilho meio rosa, meio roxo, significa que ele está sendo movido. Eu só peço que os alunos não coloquem eles fora do cenário, senão ele vai cair e não tem como pegar ele de volta. Não na edição, eu digo no jogo, ele cairia e a gente perderia o controle. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui no terreno. Agora a gente vai fazer o básico de programação. Para a gente entrar na programação de um personagem, sempre a gente tem que estar com a ferramenta de objetos, senão esse brilho nem aparece. Por exemplo, a ferramenta de câmera não funciona. Então, na ferramenta de objeto, passo o mouse por cima e aparece ali, ó, botão direito, Program. Vou clicar com o botão direito e vai aparecer um menuzinho. Eu vou começar com o primeiro deles, que é o Program, vou clicar com o botão esquerdo e vai aparecer essa tela. Essa é a tela de programação do Codo. Como ela funciona? A gente monta pequenas frases, tá? Então a gente tem aqui a frase 1. Quando alguma coisa acontecer, eu faço alguma coisa. When seria quando e do seria faz, ou fazer. Eu também posso verificar aqui no canto da direita qual personagem eu estou programando. Então se eu tiver 10 personagens diferentes, cada um tem a sua própria programação. Então é sempre importante saber qual deles eu estou programando. A gente vai começar movimentando o Codo. Então, em aula, eu dava a opção dos alunos escolherem qual tipo de movimentação eles queriam. A gente sempre, pelo menos na grande maioria dos jogos, a gente move personagens usando o teclado, usando ou as setas ou o conjunto de teclas W para frente, A para a esquerda, S para baixo e D para a direita. Então, o que é o que a gente chama de WASD. Eu dei essa opção para eles e aqui a gente começa a programar. Então, se eu clicar aqui com o botão esquerdo no mais do when, vai aparecer um círculo de opções. Isso aqui são as situações do Codo, porque o when significa quando, então é quando alguma coisa relacionada a essas opções acontecer, eu vou poder realizar uma ação. Então, como eu falei, a gente move eles usando o teclado, então para isso a gente tem o keyboard, selecionar ele com o botão esquerdo. Então, quando eu apertar alguma tecla do teclado. Isso não é informação suficiente para o Codo, porque isso valeria para qualquer tecla praticamente. Então a gente pode especificar, a gente pode detalhar quais teclas a gente vai usar para a movimentação. Então vou apertar aqui no mais, e eu tenho a opção ou das setas, das flechinhas, ou do WSD. Eu pessoalmente uso o WSD, porque eu me sinto mais confortável jogando, mas se os alunos preferirem, eles podem usar as setinhas sem o menor problema. Então vou colocar WSD. Então essa é a minha construção do quando. Quando eu apertar no teclado as teclas WSD. O que eu faço? Então agora a gente entra no do. Aqui são as ações que esse personagem pode realizar. Cada personagem realiza ações um pouco diferentes um do outro. Então, como eu tinha falado, a gente vai iniciar com movimentação e para isso a gente tem o move. Eu posso dizer algumas coisinhas a mais desse movimento. Eu posso, por exemplo, colocar ele um pouco mais devagar, com slowly, que seria lento, ou quickly, que seria acelerado. Então eu pessoalmente boto um quickly, os alunos podem escolher, podem ser colocados até 3 quicklies, ou até 3 slowly, mas aí ele já fica bem lento, porque o Codo não é um personagem muito rápido. Se eles quiserem deletar um dos blocos, eles clicam com o botão direito e vai aparecer a opção Cut Tile, que é selecionada com o botão esquerdo do mouse. Então vou botar o meu quickly aqui. Eles também podem substituir uma opção, então por exemplo, o WSD, mas eu queria setas. Se eu só clicar com o botão esquerdo, eu posso substituir por outro, sem ter que deletar e colocar depois. Na movimentação eu ainda também posso colocar a configuração de limitação,
Então posso fazer com que ele ande só para cima e para baixo, só no sentido norte-sul, ou só para os lados, só leste-oeste, mas esse personagem eu vou dar uma movimentação um pouco mais livre. Então vou clicar com o botão direito para voltar, clicar com o botão direito de novo. Essa linha de programação, por enquanto eu acredito que esteja ok. A gente fez isso em aula de uma maneira bem simples. E agora a gente pode testar. Como é que a gente faz isso? Para sair dessa tela, a gente aperta o botão ESC no teclado, que é no canto superior esquerdo, e a gente volta para a tela de edição. E tem duas maneiras de se entrar no modo de jogo. Ou eu clico com o botão esquerdo do mouse aqui na ferramenta de play, ou eu aperto ESC. Então, se eu apertar ESC, eu entrei no modo de jogo, as minhas ferramentas desapareceram daqui de baixo e o que eu programei é para estar funcionando. Então, por exemplo, W começa a andar para frente, o Y eu ando para a direita, desculpa, para a esquerda, o D para a direita e o S gira o meu personagem para trás. Então eu consigo usar essas movimentações para controlar o meu personagem já. Se eles tivessem colocado o personagem fora, isso aqui teria acontecido. Ele cai. E daí não temos como controlar. Como é que eu saio do modo de jogo e volto para o modo de edição? Eu ou clico aqui, que é um botão um pouco invisível, ou, como está escrito aqui, pressione ESC para editar. Então, se eu apertar ESC de novo, eu volto para o modo de edição e eu posso ficar revezando entre um e outro. Com isso, eu volto para o meu modo de edição e agora eu vou adicionar mais uma linha de programação para o meu personagem realizar alguns disparos. Então, lembrando, ferramenta de objeto tem que estar selecionada. Ferramenta de objeto selecionada, passem o mouse em cima do codo e botão direito, programa com o botão esquerdo. Essa linha está pronta, como eu falei, então agora a gente vai para a segunda linha. A gente consegue formar várias linhas de programação, toda vez que a gente adiciona algo em uma nova linha vai aparecer, tanto que a segunda não apareceu até a gente começar a mexer na primeira. Então vou botar aqui no mais do when o controle para ele poder realizar disparos. Então aqui eu vou fazer duas configurações. Uma para quem quiser realizar os disparos com o teclado e outra para quem quiser fazer com o mouse. Eu vou começar com o mouse, então por exemplo aqui, mouse, com o botão esquerdo para fazer os disparos, então aqui ó, left, que seria o botão esquerdo. Eu também tenho direito, passar o mouse em cima do personagem ou mover o mouse, mas a gente vai usar principalmente left e right, então aqui ó, left. Quando eu clicar no mouse, o botão esquerdo dele, o que eu vou fazer? A gente tem aqui as configurações de disparo, então é o shoot, que a gente pode atirar umas bolinhas ou um pequeno míssil. Para o personagem, em aula a gente montou o blip, que são pequenas bolinhas coloridas. Então a gente poderia selecionar o blip ou o míssil, vou colocar o blip aqui. A gente pode definir algumas coisas para esse blip, então por exemplo, eu posso dizer para ele ter uma cor específica, aqui em Colors. Eu posso escolher uma das 11 cores que tem no jogo, ou random. Random significa aleatório, não colorido. Então esse random, cada nova bolinha tem uma cor diferente, uma dessas 11 selecionadas. A gente costuma quase sempre colocar essa. Eu também posso definir a direção desse tiro, dessa bolinha. Eu posso dizer, vai sempre para o norte, vai sempre para o leste, vai sempre para o sul, sempre para o oeste, para cima ou para baixo, ou para onde o personagem está olhando. Se eu colocar o forward, o mouse não funciona como mira, é sempre para onde o personagem está usando. Então, se eu não colocar, o jogo fica um pouquinho mais fácil, porque isso aqui acontece. Ó. Vou apertar ESC e vou apertar ESC de novo para começar o modo de jogo. Eu quero disparar para cá, então se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai disparar nessa direção. Se eu colocasse o forward, ele só dispararia para frente, então seria nessa direção. E os alunos agora já devem estar com o disparo funcionando. Cada um com uma cor um pouquinho diferente, se bater no chão desaparece, senão ele pode ir um pouco para o infinito. Como seria se fosse com o teclado? Alguns alunos preferiram programar com a barra de espaço. Seria da seguinte forma. Quando eu, no teclado, apertar a barra de espaço, que não é nem as setas nem o WSD, a gente também tem algumas subcategorias. Letters são as letras, então a barra de espaço não é uma letra. Numbers são os números, também não. Símbolos também não, e sobra MISC. MISC significa miscellaneous, ou miscelânea, seria basicamente todas as opções que não se encaixaram nessas outras três, elas estão aqui. Então a primeira coisa que a gente tem é o space, que é a barra de espaço. Então, quando eu, no teclado, apertar a barra de espaço,
eu faço o meu disparo. Então, por exemplo, shoot, blip e a cor como random. Então, eu tenho essa opção. Tanto a linha 2 quanto a linha 13. Não é necessário eu ter as duas linhas ao mesmo tempo, eu posso. Então, por exemplo, agora eu estou clicando com o mouse e agora eu estou apertando com a barra de espaço. Como vocês podem ver, a barra de espaço é o forward, então ela está atirando para onde o codo está olhando. Então, se eu olhar para lá, ele atira para lá, se eu clicar, ele atira para cá. Ok? Apertar ESC para voltar. Então, essa aqui é a primeira parte dessa nossa primeira aula.